Atos 16, a partir do versículo 6. Um textinho bem curto. Amém? Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra do Senhor na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia esteve em pé. Ele suplicava: passem a Macedônia e ajudem-nos. Depois que Paulo teve essa visão, nos preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Na Macedônia nós temos algumas das igrejas famosas. Igreja de Filipos está lá. Então temos ali Deus estava chamando eles para começarem as primeiras sementes que gerariam igrejas, que são conhecidas aqui no Novo Testamento. E esse foi todo o contexto para que eles fossem para essa direção. E eu queria falar sobre isso hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma breve oração. E você que está nos acompanhando aí, se puder interceder pela minha vida, pedir para Deus me usar, abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, preparar essa terra para receber a preciosa semente, que não é uma inteligência humana, que não é uma sabedoria humana, uma direção humana para a sua vida, mas é a direção do próprio Deus, que se importou de te fazer ser alcançado por esse link, de te fazer estar aqui para ouvir esse vídeo. Em nome de Jesus, prepara o seu coração então. Senhor, nos colocamos na sua presença. Eis aqui, Senhor, a sua palavra. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui a vida de cada um dos meus irmãos, de cada um que foi alcançado por esse link, das pessoas que estão aqui, da minha esposa, Senhor, da minha filha. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para receber essa semente. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa compreensão, Deus, o nosso discernimento, Pai. Nos ajuda a entender como essa palavra se aplica às nossas vidas e o que o Senhor espera de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer a sua vontade, queremos seguir pela direção para onde o Senhor está apontando. Mas, Senhor, nós precisamos da sua ajuda para compreender. Senhor, em nome de Jesus, nos dá graça nesse momento, Pai, para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, esse texto que eu li, Paulo, Silas e o seu grupinho ali estavam na sua viagem missionária, anunciando a palavra do Senhor. Então, o que nós vemos? Eles estavam indo para a Ásia. O plano de Paulo, Deus falou para Paulo pregar a palavra de Deus para os gentios. Essa era a missão de Deus para Paulo. E aí, Paulo estava cumprindo a palavra de Deus, a direção de Deus. Ele estava indo pregar para os gentios. E ele estava indo para a Ásia. E de repente a palavra diz que o Espírito Santo o impediu. Mas ele não dá detalhes de como ele foi impedido. Mas, independente de como ele foi impedido, ele entendeu que o Espírito Santo não queria que ele fosse para a Ásia, que não era lá onde ele deveria ir anunciar a palavra de Deus. Então, a palavra diz que ele vai para uma cidade chamada Bitínia. E na fronteira dessa cidade, aí diz o Espírito de Jesus, não mais o Espírito Santo, o impediu de entrar nessa cidade. E também não nos dá detalhes de como ele foi impedido. Só que ele foi impedido, que também não era o lugar onde Deus queria que ele fosse anunciar a palavra de Deus. E aí, ele volta, eles param um pouco, e aí de noite, ele tem uma visão, e ele vê um homem da Macedônia falando: vem para Macedônia, nós precisamos de você aqui, nós precisamos que vocês venham nos ajudar. E aí, então ele entende aonde Deus deseja que ele esteja. E meu irmão,
Isso acontece com a gente muitas vezes, muito mais do que a gente consegue perceber. Deus vai fechando os caminhos para você. Talvez isso não aconteça com todos, mas para você que entregou os seus caminhos ao Senhor, que disse: ó, não, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes Deus vai fechando os caminhos, não vai tentando nos impedir de seguir em um caminho errado, em um caminho que não é onde Deus quer que nós estejamos. E Ele vai fechando esses caminhos e às vezes a gente não consegue entender e se frustra e às vezes fica colocando a outras pessoas por ter dado errado alguma coisa, por não ter acontecido o que a gente planejou. E aí não consegue dar o próximo passo e não consegue, de repente, quando a gente fica às vezes me imaginando, me colocando nessa história. Imagina o Bruno lá e de repente Bruno quer pregar na Ásia, porque Deus me chamou para pregar para os gentios, então eu vou para a Ásia. E eu já fico até imaginando os países por onde eu vou passar, onde eu vou, como que eu vou anunciar. E aí, de repente não dá certo, eu não consigo tirar o meu visto para ir pregar, para ir viajar para a Ásia, para pregar. E aí eu vou começar a brigar, e vou para todo lugar, e vou ficar forçando, e vou, não, é culpa de não sei quem está me dificultando, não, a minha empresa que não está ajudando, que não sei o quê, e começa a colocar a culpa em outras pessoas, porque algo não está dando certo, ao invés de parar e tentar entender com Deus, por que não deu certo, porque muitas vezes é o próprio Deus que está tentando mostrar que não é ali, e a gente insiste, e muitas vezes quando a gente insiste, Deus acaba deixando a gente seguir na direção errada. Mas a gente vai ver uma outra coisa, que de noite, quando eles pararam para pensar, então o que a gente vai fazer? Porque esses caminhos que tudo que a gente planejou estava dando errado, tudo que a gente queria fazer para Deus não estava funcionando. E quando eles pararam, se acalmaram, se aquietaram, então a visão de Deus veio, então o direcionamento de Deus veio. E o que eu aprendo com isso? Muitas vezes, meu irmão, nós precisamos parar um pouco. Às vezes a gente quer fazer tanto, está com tanta vontade de fazer algo para Deus, de fazer algo de bom, de ajudar pessoas, de ajudar alguém que a gente sabe que está em dificuldade, e a gente não para um pouquinho e fica em silêncio. O silêncio hoje nos incomoda. A gente aprendeu a viver no barulho, a gente aprendeu a viver com ruídos ao nosso redor, né? A gente vê pessoas, hoje tem, colocar no YouTube, tem ruído para dormir, todo tipo de ruído, porque as pessoas acostumaram com a ausência do silêncio. Nós precisamos do silêncio. Deus continua falando. Deus continua falando com o homem, assim como Ele falava em outros tempos. Ele continua falando com o homem, Ele continua nos mostrando a direção. A questão é que hoje tem muito barulho. O diabo não pode calar a voz de Deus, mas ele pode tentar concorrer fazendo barulho, colocando barulho nos seus ouvidos para que você não escute. Muitas vezes, meu irmão, você vai precisar se retirar. Jesus fala: quando você for orar, se tranca no seu quarto, procura um lugar isolado, um lugar quietinho. Nós temos o exemplo de Jesus e de muitos homens de Deus que iam para o monte, que iam se retirar das pessoas, se afastar. Não, meu momento com Deus agora, ninguém pode atrapalhar. No silêncio. E aí recebiam a direção de Deus, e aí conseguiam entender o que Deus tem para eles, o que Deus quer fazer na vida deles. Sabe, essa história, esse trecho que eu li, ele fala de planos frustrados por Deus. Talvez um sonho, não sei, eu estou aqui, mas imagina, o Bruno, o sonho do Bruno era ser missionário na Ásia, e de repente o Espírito Santo fecha essa porta.
e diz: não é aqui, lá na Macedônia. Deus às vezes frustra. E não era um sonho egoísta do Bruno, era um sonho bom, era um sonho, mas Deus tem um sonho melhor. Deus tem algo melhor, muito, muito além do que eu consigo imaginar. Deus já tem lá, já está ouvindo um clamor de alguém na Macedônia. Falou: eu preciso responder aquele clamor, Bruno, você vai ser a resposta. E às vezes a gente fica tão preso àquele primeiro plano. Por que eu não estou conseguindo ir para lá? Por que está dando errado? Ah não, fica forçando, querendo brigar com as pessoas, querendo culpar. A gente gosta de ficar procurando culpados para quando a gente tem esse tipo de frustração. E, meu irmão, a palavra do Senhor para você hoje é: se você de alguma maneira está se sentindo frustrado, se os seus planos para o ano passado, para esse ano, ou mais antigos que isso, não estão dando certo, não deram certo, e talvez você está se sentindo frustrado, querendo culpar alguém à sua volta, ou até se culpando, não é isso que você tem que fazer, meu irmão. Fica em silêncio, vai lá para o seu quarto, faz uma oração, busca a direção, a compreensão do Senhor, de por que essas coisas não deram certo, de se não é lá na Ásia, se não é lá em Bitínia, né? Onde é a sua Macedônia? Porque eu posso te garantir uma coisa, meu irmão: existe uma Macedônia te esperando, existe um lugar de pessoas que o Senhor preparou, que o Senhor já separou para ser alcançado, para ser abençoado através da sua vida. O Senhor deseja, o Senhor quer fazer de você que está aqui ouvindo essa palavra a resposta para esse clamor de uma Macedônia. Nós vemos lá em Isaías, no capítulo 6, Isaías, ele saía por aí pregando, até do capítulo 1 ao 5 ele sai pregando, e ele diz muito: ai dos que fazem tal coisa, ai daqueles homens maus que fazem não sei o que. E de repente no capítulo 6, a palavra de Deus diz que vê o trono de Deus, ele vê Deus sentado em um alto, sublime trono, e o manto de Deus cobria todo aquele lugar, os anjos adorando ao Senhor. E aí aquele homem que dizia: ai dos homens maus, ai daqueles que fazem tal coisa. Então Isaías diz: ai de mim, porque eu sou homem pecador, um homem de lábios impuros, porque eu erro muito. E aí Deus vai lá, um anjo vai lá e purifica os lábios de Isaías com uma brasa tirada do altar. E aí, então, nesse momento, diante do trono do Senhor, Isaías consegue ouvir uma voz. E essa voz dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Curioso que Isaías não ouviu essa palavra, não ouviu essa voz ecoando no céu, antes de ter seus lábios purificados. Só depois que ele pôde ouvir. Talvez você não está ouvindo essa voz que ecoa no céu, esse clamor que ecoa no céu da parte do Senhor, porque seus lábios não foram purificados. Mas eu tenho uma boa notícia: aquele que tem poder para purificar os seus lábios, o Senhor e os seus anjos estão aqui nessa manhã, estão aí na sua casa, aonde você estiver. E o Senhor deseja te purificar, e o Senhor deseja te enviar para essa Macedônia. É por isso que Ele preparou esse dia, é por isso que Ele preparou esse momento. Mas você vai precisar purificar seus lábios, pedir para o Senhor. E aí, quando isso acontecer, você vai ser capaz de ouvir essa voz, você vai ser capaz de compreender o que o Senhor tem para você. E por último, sobre essa palavra, ainda tem mais uma coisa, que eu coloquei aqui como subtítulo, não é sobre nós,
né? A gente tem aquela musiquinha, nunca foi sobre nós, e de fato é isso. Eu gosto muito de Romanos 12, fala sobre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu não tenho dúvidas de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas um tempo atrás, às vezes eu ficava atrapalhado com as minhas reflexões, pensando que se a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, como que Jesus, na cruz, em todo o seu sofrimento, toda a sua dor, estava vivendo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Mas eu acredito que para ele não estava parecendo algo bom, nem perfeito, nem agradável. Mas lá em Isaías 53, capítulo 10 e 11, Deus diz, foi o plano de Deus, foi a vontade de Deus esmagar Jesus naquela cruz. Foi a vontade de Deus ferir Jesus naquela cruz, entregá-lo como um sacrifício por causa dos nossos pecados. E aí diz, mas Jesus vai olhar e vai se alegrar dos frutos do seu penoso trabalho. Então, Jesus vai se satisfazer ao perceber que aquele trabalho que ele fez, que aquele sacrifício na cruz, gerou o que esse sacrifício gerou nas nossas vidas. Então ele vai se satisfazer. E é isso. E aí, eu imagino, quando a gente vai lá no céu, perguntar para Jesus, Jesus, e aí, fazer a vontade de Deus naquela cruz, foi algo bom, perfeito e agradável? Eu tenho certeza que ele vai dizer que sim, que ele não faria de outro jeito, que é aquilo que ele escolheria. Não talvez por causa de um momento, mas por causa do pacote completo. E é isso, né? Esse caminho, ir para a Macedônia, implicou em açoites, em perseguição, em dificuldades que Paulo e Silas enfrentaram. Paulo e Silas açoitados na prisão, foi logo na sequência que eles chegaram na Macedônia. Então, as coisas aconteceram com eles quando eles foram nessa direção, mas eu tenho certeza que assim como Jesus ficou satisfeito ao ver o fruto do seu trabalho, Paulo, Silas, após terem seguido nessa direção também, se satisfazeram. E eu tenho uma experiência boba, mas que talvez você consiga se colocar com mais facilidade nessa cadeira. Que é o seguinte, quando comecei a trabalhar como auxiliar de diácono, ganhei meu primeiro terninho, tinha lá 16, 17 anos, e estava lá todo feliz na igreja com meu terninho. E aí um dia eu dei esse terninho para um homem na rua, na chuva. E aí, minha tia ficou triste, que ela tinha comprado para mim. E eu lembro da sensação de voltar para casa depois de ter dado meu terno, o paletó. E fiquei tão feliz, tão feliz. Eu lembro exatamente de como eu consegui descrever o sentimento naquele momento. Foi como se eu tivesse voado. Foi como se eu fosse um pássaro que andou a vida toda e de repente descobriu que existe, que foi criado para uma coisa muito mais legal do que andar, de que voar é uma coisa maravilhosa, de que eu nasci para aquilo. Eu acredito que essa é a satisfação de quando nós fazemos essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Não foi bom ouvir a bronca da minha tia, da minha mãe por ter dado paletó, mas foi maravilhoso. Eu não me arrependo desse caminho, dessa decisão. E aí, tive uma última experiência também, inclusive recente até, que também nos tira um pouco. Eu estou falando de pregar, de ajudar as pessoas, mas isso pode ser algo mais simples do que você imagina. De repente você não está conseguindo encontrar como você vai praticar isso, onde é a sua Macedônia, mas eu tenho para você um último exemplo da minha vida, de algo que eu percebi há pouco tempo, pouquíssimo tempo, ontem.
eu não sou muito bom com coisas de reforma, essas coisas de casa e tal, né? Eu não cresci com meu pai, cresci só com a minha mãe e com o padrasto, mas assim, nunca fui muito bom, nunca aprendi essas coisas. E também nunca liguei. Mas agora casado, às vezes aparece uma necessidade e eu não sei direito fazer, é meio frustrante às vezes, mas alguma coisa eu estou aprendendo. E aí, um tempo atrás, a gente limpou o teto do corredor de casa lá, que estava com os negócios, e eu fiquei com uma sensação tão boa de que era aquilo que Deus queria. Inclusive, a gente tinha um plano de sair para fazer alguma coisa, para comer, para comprar alguma coisa, e não achou os cartões, ficou meio desesperado, falou, já que não achou, vamos fazer tal coisa. E aí limpei lá, a gente deu um bom trabalho, mas quando eu terminei aquilo, eu senti essa mesma satisfação, de que eu tinha feito a vontade de Deus, de que eu tinha feito uma coisa, que era aquilo que Deus queria, de que eu tinha voado, uma coisa tão simples, eu fiz um trabalho manual, um reparo na minha casa, mas de alguma maneira eu consegui entender que aquilo agradou a Deus. Ele, assim como essa palavra, né, ele frustrou o meu plano de sair, de fazer alguma coisa, escondeu o meu cartão e depois eu falei para você, quando a gente terminar esse trabalho, esse cartão vai aparecer. Deus está nos mostrando que Ele quer que a gente faça outra coisa. E quando a gente terminou, a gente achou o cartão. E aí beleza, teve essa experiência. E ontem a minha sogra estava em casa. A minha sogra estava me ensinando a fazer algumas coisas dessas de reforma, de reparo e tal. E aí ela me ensinou anteontem a mexer com a furadeira. Então ela está me ensinando. E aí ontem a gente fez algumas coisas, anteontem, sei lá, anteontem e ontem, os dois, na sexta e no sábado. E aí, depois que a gente terminou até onde deu para fazer as coisas, eu fiquei com a mesma sensação e eu percebi, e eu falei, nossa, eu estou sentindo a mesma satisfação de quando eu faço a vontade de Deus, de quando eu faço aquilo que Deus quer. Então talvez a sua Macedônia, o lugar onde Deus quer que você faça algo por alguém, onde Deus quer que você sacrifique um pouco, você abra mão do seu plano, do seu sonho. Pode ser na sua casa, pode ser com a sua família, mas isso não muda, o teor dessa palavra não muda a direção que o Senhor está te dando hoje. Primeira coisa, entenda os nãos que você recebe. Entenda quando algo dá errado, porque esse não pode vir de Deus. Estou dizendo que todos os nãos, muitas vezes Deus de fato quer que a gente insista, mas algumas vezes Deus está dizendo não. Deus está nos mostrando que não é por um caminho que a gente quer seguir. E aí, além disso, além de entender os nãos, Deus quer te dizer, quer te lembrar, talvez você já sabia, mas se esqueceu. Existe uma Macedônia te esperando. Existe uma Macedônia clamando por socorro. E você é a resposta que Deus preparou para esse clamor. Então, em nome de Jesus, meu irmão, vamos orar. Peça para o Senhor te dar discernimento. Peça para o Senhor abrir seu coração e te ajudar a entender aonde é essa Macedônia. Te ajudar a entender quando não veio do Senhor. Porque Ele deseja. O Senhor deseja te levar para esse lugar. O Senhor deseja te usar para abençoar outras pessoas. Assim como Jesus se sacrificou e se alegrou, não porque Ele foi beneficiado pelo seu sacrifício, mas porque outros foram beneficiados. Nós temos que ser imitadores desse Cristo.